Vivemos a era da produtividade. Nunca se falou tanto em foco, disciplina e sucesso. Mas na prática, milhões de pessoas acordam cansadas, mesmo depois de dormir. O despertador toca. O celular é a primeira coisa a ser tocada. Antes mesmo de sair da cama, o dia já começou atrasado. A rotina se repete. Trânsito, trabalho, cobranças, mensagens que exigem resposta imediata. À noite existe um plano: estudar, ler, cuidar do corpo, mudar alguma coisa. Mas o corpo senta. A mão pega o celular. E quando você percebe, o tempo simplesmente desapareceu. Se essa cena parece comum demais, se inscreve no canal agora. Aqui a gente observa o comportamento humano com um olhar crítico, sem frases prontas, sem motivação vazia, para entender por que mudar parece tão difícil. No fim do dia surge uma sensação difícil de explicar. Você não correu, não carregou peso, não fez nada fisicamente exaustivo. Mesmo assim, o cansaço está lá, não no corpo, na mente. É o tipo de exaustão que vem do excesso de estímulos, da atenção fragmentada, da sensação constante de estar devendo algo. Quando a noite chega, você revisa o dia em silêncio. Lembra do que planejou fazer, do que prometeu para si mesmo pela manhã e do que, mais uma vez, não aconteceu. O dia parece ter passado rápido demais, mas quando você observa com cuidado, percebe algo inquietante. O tempo passou, mas você quase não esteve presente. E é nesse momento que uma frase surge, quase automática. Uma frase que alivia. Amanhã eu começo. Depois de repetir esse ciclo algumas vezes, uma pergunta começa a aparecer. Não em voz alta, mas por dentro. O que tem de errado comigo? Você observa outras pessoas, colegas, amigos, gente comum. Algumas parecem avançar, produzir, mudar de vida. E quase sem perceber, a comparação começa. Você se rotula, preguiçoso, fraco, indisciplinado. Acredita que falta algo essencial. Mais força de vontade, mais foco, mais motivação. Essa ideia não chega de uma vez. Ela se instala aos poucos. E quanto mais você acredita nela, mais pesado fica tentar sair do lugar. Mas essa conclusão está errada. O problema não é falta de vontade, e também não é preguiça. O que acontece é mais simples e mais perigoso. O seu cérebro foi treinado para evitar tudo o que parece grande, difícil ou desgastante. Quando uma tarefa parece pesada demais, ele interpreta isso como risco, e automaticamente ativa um mecanismo de proteção. Ele te empurra para o que é fácil, rápido, previsível. Celular, séries, distrações. Não porque você seja fraco, mas porque isso entrega alívio imediato. E o cérebro aprende rápido o caminho que dói menos. O problema começa quando esse alívio vira padrão. Toda vez que você evita começar, o cérebro registra a fuga como uma vitória. Ele aprende que desistir antes é mais seguro do que tentar. Com o tempo, isso vira hábito. E sem perceber, você começa a confundir conforto com paz. Mas conforto não constrói nada. Conforto não resolve. Conforto apenas mantém tudo exatamente no mesmo lugar. Enquanto isso, o tempo continua passando. E quanto mais ele passa, mais distante parece a ideia de mudar. A mudança não acontece quando você decide transformar tudo. Essa decisão costuma falhar, porque assusta, porque cansa antes mesmo de começar. A virada acontece quando você para de olhar para o fim e passa a olhar apenas para o próximo passo. Não o ideal, não o perfeito, apenas o possível. Grandes objetivos não fracassam por falta de desejo. Eles fracassam porque parecem grandes demais para quem ainda está parado. Quando você reduz o foco, o peso diminui. E quando o peso diminui, o movimento se torna viável. É por isso que começar pequeno funciona. E não é pequeno simbólico, é pequeno de verdade. Uma página, 2 minutos, um movimento simples. Quando a tarefa parece fácil, o cérebro não ativa resistência. Ele não vê ameaça, não vê esforço excessivo. E quando você começa, continuar deixa de ser um peso e passa a ser consequência. Você não precisa vencer o dia inteiro. Não precisa mudar tudo. Você só precisa vencer o começo. Existe uma regra simples que muda completamente a forma como você lida com a resistência. A regra dos 2 minutos. Você não se compromete a terminar. Você se compromete apenas a começar, por 2 minutos. Ler uma página, arrumar um canto, dar o primeiro passo. Parece pouco, e é exatamente por isso que funciona. Porque quando o movimento começa, o cérebro relaxa. Se essa ideia está fazendo sentido para você, deixa um like no vídeo. Isso ajuda o canal e mostra que esse conteúdo está sendo útil. Depois que o início acontece, o esforço diminui e o hábito começa a se formar. Confiar apenas na motivação é um erro comum. Ela oscila, ela falha, ela desaparece. O que sustenta uma mudança não é força de vontade,
é o ambiente. O que está à sua volta decide mais do que o que você sente. Um livro à vista, a água já pronta, o celular longe. Facilitar o que é certo e dificultar o conforto automático muda o jogo. Se você já percebeu que o ambiente influencia mais do que a motivação, comenta aqui embaixo. Quero saber se isso também acontece com você. Você não precisa mudar tudo hoje, nem amanhã. Só precisa parar de adiar o começo. Todo mundo falha, todo mundo erra. A diferença não está em quem nunca cai, está em quem volta. Se esse tipo de reflexão te ajuda a enxergar a realidade com mais clareza, se inscreve no canal. Aqui a gente não promete atalhos, aqui a gente mostra o processo. E se você conhece alguém preso nesse mesmo ciclo, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, ouvir a verdade no momento certo é o que muda tudo. Você não é preguiçoso, você só ficou confortável demais. E conforto não constrói futuro. Nos vemos no próximo vídeo.